Caminhão para iniciantes. Boa noite. Alô você, futura caminhoneira. Alô você, futuro caminhoneiro. Alô você que porventura não trabalha no ramo dos transportes, mas está aqui nos dando a honra, o privilégio. Guarda sua graça. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Eu que é Rocha, sou eu. Eu estou aprendiz de caminhoneiro e aquilo que eu aprendo audaciosamente compartilho aqui com você, no canal feito pelos inscritos mais top da galáxia. Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu gosto muito de falar sobre identidade, é um assunto que eu tenho falado bastante aqui no canal e vou falar mais um pouco. Vou pedir licença para você para falar mais um pouco. Então, mais uma vez vamos falar sobre identidade, a importância de sabermos realmente quem nós somos. Oh, Rocha, mas eu sei quem eu sou. Então vamos lá. Durante muito tempo, nos fizeram acreditar que nós somos originários, né? Nós temos uma raiz genealógica com o primata, né? Com o macaco. Existe uma teoria muito bonita, né? Sobre o nosso polegar opositor, esse movimento de pinça, enfim, sobre a explosão do Big Bang e tal. Isso é muito bonito, isso de fato tem bastantes raízes científicas, claro, com certeza, porém nada disso é realmente comprobatório. Se nós formos olhar com um olhar um pouquinho mais cético contra essa religião chamada ciência, nós iremos perceber que a cada ano que passa, nós somos mais distanciados ainda da nossa origem. Somos mais distanciados ainda da nossa verdadeira identidade. Como é que eu vou provar para vocês? Eu não estou aqui para desconfigurar as suas crendices, eu não estou aqui para arrumar briga com você, mas eu quero apenas relatar para você como é simples nós entendermos a nossa identidade verdadeira e o quanto isso influencia nas profissões. No nosso caso, vamos falar aqui da profissão de caminhoneiro. Se você observar, a maioria de todo o transporte feito em territórios, né, principalmente o brasileiro, o território brasileiro, a grande maioria do transporte é feita via terrestre, ou seja, pelos caminhoneiros. Agora, é lógico que eu vou só puxar um pouquinho a brasa da sardinha. Não quer dizer que seja só aplicado para os caminhoneiros. Você pode contextualizar para a sua vida e, lógico, tirar um excelente proveito, caso queira, deste vídeo. Mas vamos lá. Suponhamos que a Bíblia esteja errada. Suponhamos que as pessoas que criaram a maravilhosa teoria da evolução, né, que a idade da Terra, se você perceber, ela tinha algumas centenas de anos. Passado alguns anos, ela passou a ter milhares de anos e agora ela tem bilhões de anos. Você não desconfia de nada? Porque quando passa 10 anos, era para a Terra ter mais 10 anos, né, de vida. Mas se você for observar, a ciência fala que agora a Terra tem bilhões de anos. Existiu bicho tal e animal tal. E, claro, a gente respeita. Mas vamos lá. Digamos que você seja originário do primata, né, do macaco. Vamos dizer que a sua árvore genealógica seja o macaco. Vamos falar sobre lalação. Você sabe o que é lalação? Lalação, de uma maneira bem simples, bem grosseira, é o período em que nós aprendemos a falar, né? Isso é comprovado cientificamente por essa religião maravilhosa chamada ciência, que do 1º ao 7º ano de idade é muito mais fácil uma criança aprender a falar do que após o 7º ano de idade. Justamente por quê? Porque esse é o período da lalação.
E aí você pode fazer algumas perguntas para si próprio. Por que que os primatas não falam? Por que que eles não evoluíram, né? Tantos bilhões e bilhões de anos que a Terra existe, os primatas não evoluíram tanto quanto nós, seres humanos. É uma pergunta a ser feita, né? Tendo em vista que nós somos originários, né, dos primatas. Uma outra pergunta bastante interessante que nós podemos nos fazer: quem ensinou o primeiro homem a falar? Com essas duas perguntas, você poderia resolver muita coisa da sua própria vida. Trata-se de identidade, algo que querem tirar de nós desde que o mundo existe. Para fechar com chave de ouro, para você entender sobre a nossa identidade com muito mais facilidade, com muito mais simplicidade, observe o que tentaram mudar, né, no que é referente à nossa genealogia, né? Nós somos obra-prima de Deus, nós somos belos. E o belo está há muitos anos, há séculos, sendo distorcido. As obras mais belas existentes, as obras mais caras no planeta Terra, que você for aí em alguma exposição, os quadros mais maravilhosos, as esculturas mais espetaculares, nada contra. Mas se você for observar, a arte chama-se abstrata. Mostra uma arte abstrata para uma pessoa bem simples. Eu estou em Miritituba, né? Eu estou em Itaituba, eu estou no distrito de Miritituba. É um distrito simples, né? O estado do Pará tem bastante cidades simples, cidades modestas, de uma infraestrutura, né, bastante simples. Chega aqui para uma pessoa em Miritituba e pega um quadro ou alguma obra, alguma escultura de arte abstrata, mostra para essa pessoa e pergunta para ela se ela acha bonito. Tenta explicar para ela o que é uma arte abstrata e de onde a pessoa tirou a beleza. Tenta explicar para ela o que tentam nos explicar nos filmes, que nós temos que tentar sentir o que o artista sentiu naquele momento. Já parou para pensar? Tenta explicar para sua avó, para o seu avô, para o seu bisavô, o que é uma arte abstrata, que é chamada de belo, que tem valores incalculáveis. Milhares e milhares de dólares são pagos num quadro de arte abstrata. Por que isso? Pergunte-se. Por que que o belo não seria, por exemplo, uma natureza, o verde da natureza? Por que que o belo não seria, por exemplo, um animal, um cavalo, né? Por que que o belo não seria um rio? Eu tenho vídeos aqui filmados à beira do rio Tapajós. Imagina um quadro pintado das fotos que eu tirei à beira do rio Tapajós. Quem acompanha o canal deve ter visto. Por que que o belo não é isso? Por que que isso é considerado bonito, bonitinho? Você já parou para pensar? É muito simples. É uma desconfiguração em massa que estão fazendo de nós de maneira paulatina, calma e tranquila, para que cada vez mais nos afastemos da nossa identidade. Agora quero contextualizar com muito prazer e honra aqui para a nossa profissão, caminhoneiro. O caminhoneiro, em sua grande maioria, foi desconfigurado. Note que um grande empresário, por mais que ele tenha trabalhado, por mais bacana que ele seja, por mais honesto, por mais incrível que seja um empresário, um proprietário de uma transportadora, ele, no máximo que ele conseguiria dirigir, e ainda assim daria muito trabalho para ele precisaria desprender-se de algumas obrigações administrativas. O máximo que ele conseguiria dirigir, por enquanto, seria um caminhão. Ele precisa, se ele tem dinheiro para comprar 100 caminhões, ele precisa de 100 motoristas.
ele pode ter dinheiro para comprar 1000 caminhões, ele vai precisar de 1000 motoristas. Simples assim. Então nós precisamos dele, porque ele tem dinheiro para comprar o caminhão. Show de bola. A grande maioria dos caminhoneiros não tem hoje 800, 900, 1000 reais para comprar um conjunto. Existem conjuntos hoje que valem 1.200.000 reais. Existem conjuntos nesse valor. A maioria dos caminhoneiros não podem comprar um conjunto desse valor. Isso é fato. Agora, um empresário compra 100 conjuntos, compra 500 conjuntos. Ótimo. E ele precisa de um motorista. Nós precisamos de um caminhão, porque nós queremos dirigir caminhão. Ótimo! Fechou a conta, 50%. É um casamento, onde um entra com a ferramenta, o outro entra com a mão de obra. Casamento mais que perfeito. Em teoria, tem tudo para dar certo. Simples assim. Agora, na prática, a gente não vê tão certo assim. Na prática, infelizmente, alguns estão muito felizes, é verdade, eu sou um deles. Alguns estão absolutamente realizados em suas profissões. Agora, infelizmente, outros, e é a grande maioria, não estão tão realizados assim. Ao contrário, estão tristes, frustrados. Alguns estão desempregados, apesar de serem excelentes profissionais. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Por quê? Por que essa distância tão grande entre os bons profissionais e os maravilhosos caminhões que estão sendo comprados? Porque algumas empresas contratam motoristas que não são tão honrados quanto deveriam, enquanto há muitos motoristas, pais de famílias absolutamente honrados, prontos para darem muita produtividade para essas respectivas empresas. E, no entanto, esses pais de família, esses excelentes motoristas, estão aí, por aí, desempregados. Alguns exercendo a profissão de mototaxista, que foi o meu caso durante um tempo. Outros exercendo a profissão de vendedor. Outros estão carpindo quintal. Enfim, outros estão por aí. Alguns estão até na profissão, mas não estão exatamente no veículo que gostariam de trabalhar. Como, Rocha, que eu saber a minha identidade irá me ajudar a alcançar os meus objetivos? E digamos que o seu objetivo seja trabalhar num belo de um caminhão. Bom, você precisa saber a sua identidade. Você precisa saber que, na grande maioria das vezes, depende primeiro de você. Vai ter a parte 2. O telefone tá tocando, eu tenho que atender. É a Ana Lúcia ligando. Beijo no seu coração. Parte 2 vem aí.